Boa noite, paz do Senhor, Shalom. Estamos de volta aqui pela segunda vez nessa semana, né? Pela sexta vez na live, sexta live que estamos fazendo. Seja muito bem-vindo você e a sua família para participar conosco. Começamos aqui mais cedo, já com oração, com louvor, com testemunhos, offline. Agora abrimos online para compartilhar com vocês isso aqui, olha. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Desculpa aí que a Alessandra passou na frente agora e vocês não viram, né? Mas estamos ao vivo aqui, pode acontecer tudo, né? Problemas técnicos e qualquer coisa. Espero que não aconteça, mas fique à vontade para fazer pedido de oração, comentar, compartilhe essa live com outras pessoas, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas que estão precisando dessa palavra. E hoje de um tema muito importante que é não temas. E você tem medo de alguma coisa? Você nesse tempo está com muita coragem ou está com muito medo? Ou com um pouco de coragem, um pouco de medo? Ou você é daqueles que diz, eu não tenho medo de nada? Olha, se você diz isso, eu não sei o que você está fazendo aqui na Terra ainda. Porque todos os seres humanos que eu conheço têm medo de alguma coisa. Ou já tiveram, ou têm, e vão continuar tendo. O medo é um problema? Pode ser. Depende, né? Vamos ver hoje por quê. Muitas pessoas estão com medo, né? E quem sabe alguém que está assistindo hoje também está com medo. Mas há motivos para ter medo? Claro que há. Se não houvesse, ninguém tinha medo. Mas como conviver com medo? Como superar o medo? Como ser uma pessoa de coragem? Como Deus falou para Josué, ser forte e corajoso, né? Porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Então ele disse, não temas. Então hoje está muito bom o nosso tema. E a Alessandra vai estar dando essa palavra de hoje, e eu e a Eva vamos apenas aí complementar, auxiliar, e certamente será uma bênção. Alessandra, não temas, por que não temas? Muito bem. Isso. Eu queria compartilhar com vocês esse tema, porque domingo eu estava ouvindo uma ministração e realmente Deus falou comigo. Fala sobre esse tema, quinta-feira. Fala sobre isso, não temas. Não sei para quem não sei se é para todos vocês que estão assistindo essa live, mas eu tenho certeza que isso é para um de vocês, pelo menos, né? Isso é direcionado para alguém ou é direcionado até para várias pessoas. E não é por acaso não. Porque nessa quarentena eu já fiquei com medo, meu esposo já ficou, a Eva já ficou, todos nós, todos os que eu conheço em algum momento já ficaram com algum medo. Mas assim, a gente tem que encontrar formas de superar esse medo. Como? Em Jesus. Então vamos começar essa célula, essa live com oração. Posso orar por você? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, Pai, de poder falar sobre a Tua palavra. Falar, Senhor, que a nossa confiança está em Ti, Senhor, que nós precisamos nos refugiar na Tua presença, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu vais fortalecer cada pessoa que está assistindo, Senhor, essa live, cada pessoa que ouvir essa palavra, Senhor. Tira toda lágrima, tira todo temor, tira toda angústia, tira toda preocupação, todo desespero, Senhor. E eu creio que cada um, Senhor, vai terminar essa live com o olhar voltado para Ti, querendo Te buscar mais, querendo sentir mais a Tua presença, Pai. Cuida de cada um, Senhor, usa cada um que for falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E vamos começar, né? De onde surgiu isso? De onde surgiu esse nome temas? Deus começou a me chamar a atenção desse não temas
quando eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos 27, 22 a 25, a gente vê a história de Paulo. Paulo indo para Roma, olha a situação. Paulo indo para Roma, Paulo já passou por tanta coisa na vida, mas ele está num barco e nesse barco está tendo tempestade, está tendo está na iminência de um naufrágio, está dando tudo errado e ainda assim, com o mundo desabando perto dele nesse barco, nessa tempestade que já durava já vários dias, veio um anjo do Senhor a Paulo para ele dar um recado para a tripulação, para dizer: fiquem tranquilos, não temam, tenham coragem. Imagina o que é a situação de você estar no meio de uma tempestade, quase na iminência de um naufrágio, e ainda assim o anjo do Senhor, Deus, ele vai falar contigo e dizer: não temas. Já pensou você no meio dessa quarentena, há 2 meses aqui, né, para quem mora em Belém, né, há 2 meses nessa quarentena, vivendo essa situação e Deus falando no meio dessa quarentena: não temas. Isso é um desafio, porque a gente olha para as circunstâncias ao redor e vê tudo desabando. Mas quando a gente olha para Jesus, olha para o recado que Deus quer falar conosco, Ele está dizendo: não temas, não temas. E esse é o recado que eu quero dar para você. Começar por aí. Começar pelo maior desafio de todos, que é não olhar para as circunstâncias, olhar para o recado do Senhor para cada um de nós. Não temas. Eva, você que chegou agora, né? Assim, tipo, quer compartilhar alguma coisa conosco? Quer cumprimentar as pessoas, né? Não sei, assim, só falar oi, não sei, né? Falar sobre o tema, assim, não temas, não sei. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui, mais essa oportunidade, né? Eu espero que do nosso interior fluam rios de águas vivas para a sua vida que está assistindo essa live. Esse tema é muito importante porque a gente tem sentido as pressões exteriores, né? Tanto no nosso psicológico quanto na nossa saúde também, às vezes. E eu percebo que muitas pessoas elas estão com tanto medo que elas acabam sentindo os sintomas sem ter, sabe? A gente estava até discutindo que a gente não sabe se a gente pegou ou não pegou Covid no início, mas o que acontece à nossa volta acaba influenciando nos nossos pensamentos, na nossa opinião, nossa perspectiva, né? Então a gente tem que ter uma fé que vai além disso, a gente tem que ter uma visão de mundo que vai além das circunstâncias, porque de fato, como a gente sempre frisa, né? A passagem que Paulo fala que se a nossa esperança for somente para cá, nós seremos muito infelizes. E a gente vê muitas pessoas infelizes e com medo, porque elas estão olhando muito para sua volta. E então a gente tem... Pode continuar. Continue. O fladernista, enfim. Mas é isso, a gente vai continuar falando mais sobre o tema. Bom, já que o Fladernier, né, quis comentar agora conosco, você pode ter oportunidade de falar, e a oportunidade sua está em Isaías 41:10. Isaías 41:10, vamos lá? Está escrito: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Quem está lutando contra você agora? Eu fico perguntando isso. Porque assim, a gente tem uma pandemia, né? Um vírus lutando contra nós. Mas esse vírus, em nome de Jesus, vai ser reduzido a nada e vai perecer. Em nome de Jesus. E eu queria perguntar para o Fladernier, quem é que fala isso que está em Isaías 41:10? Deus, Uhul! God, Animação, God! o Senhor, Adonai, o Eterno. Shalom! Não, Shalom é a paz, né? Não, Shalom não é a paz. Shalom é a paz, desculpa. Nós que falamos Shalom, não é ele.
bom. E o que você tem a comentar sobre Isaías 41:10? Tem uma música, né, do Isaías 41:10. Isaías 41:10. Como é o nome daquela banda, cara? Cross. Olha, Eva tá por dentro. Cross aí, a banda infantil aí da Boas Novas. Esse é um texto muito conhecido que eu ouço às vezes. Eu estou no aniversário ou é o aniversário de alguém, aí os irmãos diziam assim: vou dedicar aqui um versículo para o aniversariante. Aí parece que já se espera Isaías 41:10. Os irmãos já gravaram isso aí. Não, esse é o versículo do aniversário. Não temas, porque eu estou contigo. Então, é um texto muito conhecido e muito forte, né? Muito profundo, porque para quem está com medo é uma palavra excelente, né? Deus está falando, não temas. E quem está falando não é o homem, né? Quem está falando é o próprio Deus, aquele que tem o poder de nos livrar de qualquer mal, né? Então, se Deus diz não temas, quem pode dizer o contrário? Ninguém, né? Então nós temos que saber nesse momento, esse texto aí, a quem nós estamos ouvindo. Certa vez eu li um livro interessante, que o ser humano ele ouve pelo menos 3 vozes. Tá? 3 vozes. A voz dele mesmo, a voz de Deus e a voz do adversário. Então, nós temos que saber quem nós estamos ouvindo, para quem nós estamos dando ouvidos. A voz de Deus, a nossa própria voz ou do inimigo. Tá? Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vemos Isaías 41:10. Quando nós ouvimos muitas vezes a nossa própria voz, a gente fica com medo, a gente tem medo, porque a nossa própria voz, às vezes, nos deixa em cima do muro, nos deixa, não sei se eu vou, se eu não vou, e aí o medo pode preencher a nossa vida. E o inimigo nem se fala, o adversário todo tempo ele quer que nós tenhamos medo, ele quer colocar medo em nós. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não temos medo, porque ele diz, não temas. Em outra tradução, não tenha medo. Amém. Uma coisa que é importante a gente, antes de se aprofundar mais, explicar que na Bíblia tem 2 tipos de temor, tá? O temor a Deus. Que temor é esse? É o respeito que eu preciso ter com Deus, é a obediência que eu preciso ter com Deus. Isso é diferente do que a gente está falando hoje. A gente está falando hoje na Bíblia de um outro tipo de temor que a Bíblia menciona. E isso realmente a gente não pode ter, que é esse temor, que é esse medo, que é esse pavor. Tem muita gente assustada e com razão por esse tempo, mas a questão não é a gente se permitir assustar, é deixar que aquilo preencha o nosso ser a ponto de a gente deixar de ver o que Deus está fazendo na nossa vida, deixar de ver as coisas que Deus é e o que Ele promete na palavra para nós. Por exemplo, Isaías 41:10. Deus fala, não tema, não tenha medo, não se apavore, não se assuste, pode estar desabando, mas por que eu não tenho que temer? E aí Deus fala porque Ele está com você. Deus está contigo, Deus está conosco, Deus está com a gente. Então, se Deus está com a gente, nós temos que permanecer fortes, corajosos, porque Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco. Não fique com medo, porque quem é o nosso Deus? É Jeová, Adonai, é Ele, o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o nosso Deus, nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco, então não precisamos temer. E o que Ele faz por nós? Ele dá forças, Ele ajuda e nos segura. Já pensou? De repente tem algumas pessoas se sentindo fracas,
tristes, desamparadas, mas a palavra de Deus nos dá uma esperança. Qual esperança? Que Deus não só está conosco, mas Ele está conosco fazendo algo por nós. Fazendo o que? Além de dar o maior presente de todos, que é a salvação. Ele está dando forças, está nos ajudando e está nos segurando. Nós precisamos crer que nós temos esse Deus que faz tudo por nós. Precisamos crer que nós temos esse Deus que não está com os ouvidos tapados, não está com os olhos vendados para essa situação. Deus está vendo a sua situação, Deus está vendo a sua angústia, Deus está vendo a sua fraqueza. E esse é o momento de você crer que ainda que você esteja na maior fraqueza que você já teve em todos esses tempos, Deus está oferecendo força, Deus está oferecendo ajuda e Deus está oferecendo segurança. Ele pode fazer todas essas coisas. Ele é esse Deus. Eva, eu queria te pedir para ler Deuteronômio 3:22. Deuteronômio 3:22. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Eva, você já sentiu Deus lutando por ti alguma batalha? Sim, com certeza. Tem algumas coisas que estão longe da nossa esfera natural. Eu costumo pensar dessa forma, que o que a gente pode fazer, o natural, está nas nossas mãos, a gente pode lutar, mas existem coisas que são impossíveis, que já estão na esfera do sobrenatural, e aí a gente não pode fazer nada, não pode alterar, e quem faz é Deus. E eu também costumo dizer que a gente tem que ter sabedoria para diferenciar uma coisa da outra, que existem coisas que estão fora do nosso alcance mesmo e que a gente não pode mudar. E eu vejo muitas pessoas muito desesperadas com a situação financeira, com a sua condição de saúde, e toda a crise que está à sua volta. Mas é importante a gente entender que a nossa preocupação, ela não pode alterar o cenário que está à nossa volta, mas a gente tem um Deus que tudo pode, e tem um Deus que pode lutar nossas batalhas, Ele tem poder para isso. Então a gente realmente tem que colocar nas mãos do Senhor, e eu já senti vários momentos em que Deus, Ele lutou as minhas batalhas, Ele renovou as minhas forças, Ele agiu mesmo a meu favor. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria pedir para o nosso pastor Fladerni ler Mateus 10, 27 a 31. Vamos lá, Mateus 10, eu vou ler, mas eu vou esperar você abrir aí na sua casa. Que negócio é esse? Só eu tenho o trabalho de abrir a Bíblia aqui, procurar, e vocês aí só de boa? Não, pega aí a sua Bíblia no papel, pega a Bíblia no celular. Não, no celular abre aí. Não pode, quer dizer, pessoa, né? Não, tem gente que tem 2 celulares. Não acredito que tem gente com 2 celulares. Pega lá a Bíblia no celular, a Bíblia no papel. Eu vou esperar aqui. Vou esperar, olha. Vamos ler junto o texto. Vocês queremos ver a participação de vocês aí. A Bíblia, vamos pegar, vamos acompanhar essa leitura, todo mundo juntos aí. Por quê? Porque essa leitura aqui que eu vou ler agora é uma das mais importantes de hoje. Porque são palavras de quem? De Jesus. Não são palavras de Moisés, Deuteronômio, não são palavras de Isaías. Aqui é a palavra de Jesus. Então é importante você acompanhar aí. Pega a sua Bíblia, abra lá em Mateus, o primeiro evangelho, é bem facinho, né? Primeiro do Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 10, tá? Tô esperando bem devagar. Versículo 26 até o 31. Já deu tempo, então vamos lá. O que lhes digo às escuras, repitam a plena luz. E o que é dito para vocês, ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Quer comentar algo sobre isso? Sim, está até marcado aqui. Não acredito. Eu li recentemente isso aí. Uau! Jesus está falando aqui para os discípulos, né, que estavam com certeza com medo. Olha só, os discípulos, discípulo de Jesus, os apóstolos não tinham medo de nada. Tinham sim. A gente vê várias passagens nos evangelhos que eles tinham com medo. Eles tinham medo. Pedro teve medo quando ele começou a andar sobre as águas, começou a afundar e por aí vai. Mas aqui, Jesus, sabendo desse medo deles, eles não eram super-homem, não eram homens de aço, eles temiam e Jesus falou assim para eles, olha, que eu acho interessante aqui. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Olha só, Jesus está falando aqui de 2 coisas importantes. Nosso corpo é a nossa alma. Esse corpo que veio do pó, para o pó voltará, está escrito. Mas a nossa alma que veio de Deus, ela voltará para Deus. Ela vai para o céu ou para o inferno. A nossa esperança é ir para o céu. E essa é a vontade de Deus. E foi para isso que Jesus veio. Para nos livrar da condenação eterna. Porque ele disse, lá em João 3,16, é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo o 3,16? Se não soubesse aí, né? Essa daí tá... Elas não sabem que elas estão rindo, né? João 3,16. Então, Jesus falou isso. O mais importante é a nossa alma. Porque o corpo, ele vai ficar aqui na terra por um tempo. Que a Bíblia fala 70 anos, 80, que passar disso é cansaço, é enfado. O salmista fala lá, né? Mas a alma não. A alma, ela vai viver para sempre. Ou com Deus, ou longe de Deus. Na eternidade. Então, Jesus está falando... Ele continua, né? Pelo contrário, temo aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. E aí ele faz uma comparação com os pardais, com os pássaros, né? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Olha só, Jesus está dizendo que não vai cair um passarinho. Cair aqui no sentido de cair, de morrer. Eu entendo assim. Se o Pai que está no céu... sem o consentimento de Deus. Olha, se não cai nem um pássaro sem o consentimento de Deus, aí ele faz a comparação. E quanto a vocês, até o cabelo de vocês estão todos contados. Quantos cabelos você tem? Alessandra, quantos cabelos você tem? Eva, quantos cabelos você tem? A Eva tem mais que eu. Eu sei que eu tinha mais antes, agora já caiu um bocado, tem menos. E você aí, sabe quantos cabelos tem na cabeça? Não sabe, você não conhece nem a sua cabeça, nem os seus cabelos. Pois é, Jesus está dizendo aqui, Deus conhece quantos cabelos tem na nossa cabeça. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabe de coisas que nem nós sabemos sobre nós mesmos. Ele diz assim, aí ele termina, né? Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Olha só, o meu valor, o teu valor, é muito mais do que um passarinho. O que é o valor de uma alma para Deus? A alma não tem preço, tem valor. É imensurável. Imensurável o valor de uma alma. E quem pagou o preço pela nossa alma? O que foi que Jesus fez na cruz ao morrer? Ele pagou o preço por nós. Então, quanto nós valemos? Nós valemos o preço do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Quem é que pode pagar esse preço aqui na terra? Ninguém. Já foi pago. Já foi pago. Agora, não foi de graça, né? Custou o sangue de Jesus.
a minha alma, a tua alma, a minha vida, a tua vida. Custou o sangue do Senhor Jesus. De graça é a salvação, pela graça. Mas não foi de graça que nós conseguimos a salvação em Jesus. Ele pagou um alto preço. Então, ele fez isso pelos pardais? Não. Ele fez isso pelas andorinhas? Não. Ele fez isso pelos lírios do campo? Não. Ele fez isso por mim e por você. Então nós temos valor. E ele diz, não temam, porque vocês valem muito mais do que muitos pardais. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês valem o preço do sangue que eu vou derramar na cruz por vocês. Sangue esse que garante perdão, salvação e vida eterna com o Senhor. Porque nesse sangue há poder no sangue de Jesus. Tem até uma música, né? Como é que vocês, da Assembleia, vocês são assembleianos, vocês conhecem. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no Consolador. Oh, confia no Cristo da cruz. Você conhece aí, pode cantar em casa. Se não conhecer, tudo bem. Então, Jesus falou não temas. Alessandra, não tem, mas é isso que eu entendo aí desse texto. Muito profundo, muito importante para a nossa vida. Então, você que de repente tirou a sua semana, esse mês, 2 meses, para olhar uma notícia no noticiário, que é o quê? Fique apavorado, fique com medo, pegue depressão, fique angustiado na sua casa. De repente é só esse tipo de notícia que você está lendo, que você está ouvindo, que você está assistindo. Mas olha que legal, você tem uma palavra do Senhor, você tem a palavra de Deus dizendo, não temas aquele que só pode mexer com o seu corpo. No máximo, esse coronavírus só pode mexer com o corpo, não vai mexer na nossa fé, não vai mexer na nossa salvação, não vai mexer na nossa eternidade com o Senhor. Então, independente do que aconteça, nossa vida está nas mãos do Senhor e a gente precisa crer que a nossa salvação está garantida. A gente precisa crer que não há motivos para temer, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos na palavra de Deus, isso nos dá conforto, isso nos dá consolo. E eu queria falar para Eva ler Deuteronômio 31:6. Deuteronômio 31:6. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Glória a Deus. E você, Eva, quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Eu achei interessante a passagem lida anterior, que não comentei, do Evangelho de Mateus, quando eles dizem pra gente temer mais aqueles que podem nos trazer destruição na alma, mais ou menos isso, né? Não lembro os primeiros versículos, mas isso me lembrou uma frase do John Wesley, que ele diz que é o seguinte: dai-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado, e eu abalarei o mundo. Então, isso me lembrou essa frase, porque de fato, se nós buscarmos uma vida em Cristo, longe desses temores, longe do medo, porque o medo ele vem para nos paralisar, e a gente vai conseguir ser firme e abalar o mundo. E John Wesley ele diz isso mesmo: se for para você temer alguma coisa, que seja o pecado, porque o pecado vai te afastar de Deus, e sem Deus de fato não tem como a gente ter esperança. E outra coisa também que eu tava lendo aqui, tô sem voz, tava lendo aqui em Atos, quando Paulo e Silas eles estavam na prisão, e a gente vê um grande exemplo de medo. Não Paulo e Silas, eles se mostraram bem tementes a Deus e confiantes de que eles iam ficar bem, mas eu vejo um exemplo de medo no carcereiro,
quando ele despertou e viu que as pessoas que ele estava vigiando tinham fugido. Fugido não, ele achou que eles tivessem fugido porque as portas haviam sido abertas. Então ele ficou desesperado, ele ficou com medo do que poderia acontecer com ele. E com esse desespero dele, eu acho muito interessante que ele puxou a espada e queria se matar, ele ia se matar. E foi nesse momento que Paulo e Silas apareceram e falaram assim: ei, não faça nada contra a sua vida, a gente está aqui. As portas foram abertas, mas a gente continua aqui. Então, esse carcereiro tremendo, ele se ajoelhou e perguntou para eles: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Então, nesse momento, o carcereiro, naquele momento de desespero, né? Porque eu imagino que ficou em risco a vida dele, ele achou que ele seria castigado por não ter vigiado, que é o trabalho dele. Mas nesse momento, Paulo intervém, Silas intervém e fala: não faça nada. E ele, maravilhado com tudo aquilo, ele falou: não, existe algo mais. E ele foi salvo. A Bíblia fala: creia no Senhor e você será salvo. Então, se você que está vendo essa live também está passando por um momento assim difícil, onde você está temendo a sua condição financeira, a sua saúde física, a gente quer dizer, como Paulo e Silas: creia no Senhor e será salvo você e a sua casa. Glória Amém. a Deus. E Deuteronômio 31:6. Pra eu ler, não? Ou o que eu já li, acabei de ler? Isso, acabou de ler. Se eu lembrasse o que eu acabei de ler. E olha que eu já li muita coisa hoje. Tudo que é tipo de coisa, já de direito, de inglês, de história. Uau. 31:6, né? Isso. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Então aqui, de fato, é o Senhor falando para que a gente não tenha medo. Sejam fortes e corajosos. E esse tipo de passagem, ele se repete em Josué também, em vários outros momentos que a gente vê Deus, ele falando pro seu povo: não tema, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E é algo que a gente tem que ter, algo que a gente tem que ter a coragem para que a gente se mantenha firme e confiar no Senhor, não na nossa própria força, porque na nossa própria força a gente não vai conseguir vencer batalhas que não são nossas, batalhas espirituais. Com a nossa própria força a gente pode carregar peso, pode carregar um garrafão de água. Nem todo mundo, né, pode carregar um garrafão de água. Tipo, a Alessandra não tá conseguindo carregar um garrafão de água. Não, mentira. É porque eu deixo assim, né, a prioridade pro meu esposo carregar o garrafão de água. Tipo, tem algumas coisas que a gente pode fazer com a nossa força, algumas coisas físicas, mas tem algumas outras coisas que a gente tem que ser forte, tem que colocar a nossa força no Senhor, porque em vários momentos o salmista ele fala isso: a minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando eu vejo eles falando assim, sejam fortes e corajosos, eu penso que vai mais do que uma qualidade física, ser forte, ser atleta, ser algum assim. Não, eu acho que já é uma confiança que te torna forte. Tem um caráter parecido com o de Cristo, forte, confiante, corajoso. Uma característica de um bom cristão. O que Deus nos manda, né, no meio de um deserto? Deus manda um comando: seja forte e corajoso. Mas por quê? Por que eu vou ser forte e corajoso no meio de um deserto? Por que eu vou ser forte e corajoso no meio de uma pandemia? Por que eu vou ser forte e corajoso quando tudo ao redor, as notícias, querem me induzir a estar fraco, a me sentir apavorado, a me sentir acuado? Por que eu tenho que ser forte e corajoso? Porque quem vai contigo nessa luta é o Senhor. Você não está sozinho nessa luta. De repente, alguém que está escutando essa live, que está assistindo essa live, beijo, mãe, né? Tem gente que pode estar assistindo essa live e assim Beijo que... maravilha! Beijo, pai! Beijo pro meu avô, pra minha mãe. Beijo para todos. E assim, de repente, alguns que estão... Beijo, mãe! Pai! Todos meus irmãos, meus amigos, meus... todos, amigos e parentes. Mas o objetivo
era falar de... Beijo, pai. De falar para todas as pessoas que estão morando sozinhas. Porque, de repente, para alguns que estão morando sós, está sendo um pouco mais difícil essa quarentena, porque não tem a pessoa para conversar todo dia, não tem várias pessoas para interagir. Por exemplo, é diferente aqui, nós três, né? A gente fica interagindo, né, o dia. Mas assim, de repente, para quem mora só, alguns podem estar pensando, poxa, eu estou me sentindo só. Mas na verdade, a palavra de Deus fala que no meio do deserto, Deus está dizendo que vai contigo. E olha que legal, não só no deserto, mas para vencer todas as batalhas, para vencer todas as guerras. Isso é mais uma batalha que vai passar. O coronavírus vai passar. Amém. Amém. Glória a Deus. E vai passar com Jesus indo com você. Jesus estando com você nessa batalha. Cada dia vencido é um dia que Deus esteve a mais, né, lhe guardando, lhe protegendo. Né? Você não está só. Deus não te deixou e Deus não te desamparou. Ainda que alguns tentem fazer, né, a gente pensar isso, mas não. Independente do que esteja acontecendo, Deus não nos deixou e Deus não nos desamparou. Nunca Ele vai nos desamparar. Eu queria pedir para o meu esposo ler Daniel 10:12. Daniel 10:12. Daniel 10:12 está escrito... Não, vou esperar você abrir primeiro aí na sua casa a Bíblia. Não vou ler só eu aqui. Esperando aqui. Eu sei que ainda tem gente lá em casa abrindo, tá procurando. Antigo Testamento. Vamos ler juntos. Vamos lá. Profeta Daniel. Isso, olha, começaram a encontrar já lá. Estão encontrando. Daniel 10:12. Vamos lá então. Daniel 10:12 está escrito: Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Que legal! Nós temos uma palavra que nos dá conforto. De repente você é uma dessas pessoas que está se derramando na presença de Deus, que está aproveitando essa quarentena para se humilhar na presença de Deus, para buscar a presença de Deus. E olha que legal! Assim como Deus, Ele lá no passado ouviu Daniel, Deus hoje pode estar dizendo para você que Ele está ouvindo as tuas orações. Deus, Ele está contigo. E olha que legal, como Deus está contigo, ouvindo as tuas orações desde o primeiro dia que você começou a se humilhar na presença do Senhor. Desde o primeiro dia que você começou a se derramar na presença de Deus, Deus, Ele está te ouvindo. E se Ele está te ouvindo, não temas, não temas. Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo as tuas orações. Quer comentar sobre isso, Flamengo? Ah, continua. Quer comentar algo sobre isso? Não? É muito interessante essa passagem, muito interessante. Eu lembrei de outra música, só que eu não vou cantar. É um clássico de Daniel na Cova dos Leões. Mas eu achei muito interessante porque diz que ele foi mandado, o anjo foi mandado desde o início, quando ele começou a orar por isso. E às vezes a gente ora, a nossa resposta ela não chega na hora que a gente quer, né? A gente pede uma intervenção divina em alguma causa e não acontece logo. Mas nessa passagem a gente percebe que existe uma batalha no mundo espiritual e que o Senhor ele não está com seus ouvidos, ele não é surdo para ouvir, ele está com seus ouvidos atentos às nossas orações. Às vezes, de fato, as nossas orações elas não são atendidas automaticamente, mas isso não quer dizer que o Senhor não esteja ouvindo, que Ele não esteja se preparando. E eu acho muito interessante essa passagem por isso, para que a gente também tenha esperança, tenha que ser perseverante na oração e crer que o Senhor ele ouve nossas orações e que existe um mundo espiritual e que nesse mundo espiritual existe uma batalha. É isso que essa passagem conta. Então a gente
é o que eu mais fico esperançosa com essa passagem é com isso, saber que o Senhor ele tá ouvindo as nossas orações, ele ouve, ele dá ordem aos seus anjos. Mas muitas vezes são outras batalhas e isso me faz entender mais como é que funciona o reino, tanto dos céus quanto o reino aqui da terra. Glória a Deus, glória a Deus. De novo, meu esposo, você pode ler Êxodo 14, de 12 a 15? Ah, essa é fácil. Você vai fácil. encontrar rapidinho aí o segundo livro da Bíblia. Essa daí é fácil aqui, ó. Êxodo 14. Êxodo 14. Ele vai ser nosso leitor oficial. Quem achar primeiro aí, irmão, pode ler aí na sua casa. Primeiro do que eu. Qual é o texto? Êxodo 14, 14. capítulo 14, versículos 12 a 15. 12 a 15. Olha, teve gente que achou primeiro que eu aí, mas vamos lá. 12 a 15 está escrito assim, o 12. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Continua? O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. Amém. Olha a situação. Eles viram um monte de milagres. Eles quem? O povo de Israel, tá, gente? Obrigada. Eles viram o povo de Israel, viram diante dos olhos deles muitos milagres acontecendo. E o maior dos milagres que eles tinham vivido até o presente momento, né? Eles conseguiram sair do Egito, conseguiram sair do local de escravidão. Todos os primogênitos dos egípcios morreram, mas o dos israelitas estavam vivos. E eles viram os milagres, Deus guardando, Deus protegendo eles. De repente você está assim, você já viveu tantos anos da sua vida e você já viu tantos milagres, muitas bênçãos, Deus te guardando, Deus te protegendo de todo mal. Mas e aí chega o quê? Coronavírus. E aí chega o coronavírus e alguém pode estar pensando: Deus, tu me guardou, tu me protegeu até hoje para eu voltar para a escravidão, para eu voltar, para acontecer todo mal na minha vida. De repente tem muita gente que está murmurando nesse momento. Tem muita gente que está vendo notícia ruim por aí e aí está dizendo: Deus, por que tu fizeste isso comigo? Fizeste isso com a minha casa? E aí está murmurando, quando na verdade Deus ele não quer que a gente olhe para a circunstância do presente. Deus ele não quer que a gente olhe, por exemplo, no caso aqui, os egípcios, o faraó vindo com toda a tropa atrás daquele povo. Não, Deus ele não quer que a gente olhe para a perseguição. Deus ele não quer que a gente olhe para o nosso tempo de escravidão. Deus ele quer que a gente olhe para onde? Para frente. Para frente. Deus ele quer que no meio dessa angústia, não só a gente creia que ele está dando livramento, não só que a gente não tenha medo para ser firme e crer nesse livramento, mas também ele quer que a gente marche. Tem muita gente que está dizendo que está crendo em Deus, mas não está marchando, está parado. Tem gente que pensa que agora essa quarentena é um tempo para simplesmente não fazer nada. Gente, você está tendo uma oportunidade de aprender mais na presença de Deus, de se aprofundar, de corrigir erros que você não conseguia corrigir antes. Deus está te dando uma oportunidade para você mudar muita coisa na sua vida. Então agora é o tempo de marchar. Não é o tempo de temer, é o tempo de crer que Deus vai livrar, que Deus, se Deus já fez tanta coisa, por que Deus vai parar de fazer? Não, Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar guardando, Deus vai continuar livrando e Ele vai abrir o mar para que a gente possa passar. Esse mar vai ser aberto para que o milagre aconteça e aquele milagre que a gente pensava que não ia mais acontecer, Deus ele vai mostrar que é possível acontecer. Basta a gente marchar.
usar esse tempo presente para marchar, para continuar a caminhada sem olhar para trás. Querem comentar algo sobre isto ou sobre o que já foi falado antes? Interessante, né? Porque há momentos que Deus manda ficar e há momentos que Deus manda marchar, né? Nesses dois versículos aqui, próximos um do outro, nós vemos isso. Por exemplo, no primeiro ele diz, no versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Olha só, há momentos que Deus diz, fiquem firmes, fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque o Senhor dará o livramento para vocês hoje. Olha só, todos os dias Deus nos dá um livramento. Só o fato de hoje nós termos saúde, Deus já nos livrou da doença. Então ele diz assim, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Há momentos na nossa vida que nós não podemos lutar, porque aquela luta é muito grande para nós. É muito grande não só para mim, como para os meus semelhantes, para os meus próximos. É muito grande para o ser humano. Então, nesse momento, Deus diz, Ele lutará por vós. Nesse momento, Deus diz, eu lutarei por vocês agora, porque nessa luta vocês não podem lutar. Então, há lutas que são para os homens lutarem, para nós, seres humanos, lutar, para o cristão lutar. E há lutas que é o próprio Deus que luta por nós. Nós acabamos de ler Daniel aqui antes. A luta era tão grande para Daniel que Deus enviou um anjo, porque para lutar por ele, desde o primeiro dia que ele orou, porque estava além das forças de Daniel. Então, quem sabe esse momento, esse tempo de pandemia, é interessante que esse tempo de pandemia, ela veio nos revelar, veio mostrar mais uma vez a nossa vulnerabilidade. E tanto John Lennox como John Piper, eles falam nisso no livro que eles escreveram há 2 meses sobre o coronavírus, Deus e Jesus. Eles falam que a vulnerabilidade do ser humano apareceu agora, de uma forma muito evidente. É quando o homem percebeu que ele nada pode fazer, tanto para se contaminar como para ser curado. Porque não existe vacina, não existe remédio já testado e comprovado. É um problema novo, ainda está sendo investigado. Para o homem, ainda não há solução, mas para Deus há solução. Para Deus, que é o médico dos médicos, Ele cura, Ele livra. E nesse momento, quem sabe Ele está dizendo, fiquem calmos, não tenham medo, porque eu lutarei por vocês. Eu trarei livramento hoje para vocês. Mas é sempre assim? Não. Às vezes Deus quer que nós marchemos, que nós lutemos, porque depende de nós aquilo. É por isso que quando ele diz para Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Há um momento que é nós que temos que marchar, que temos que lutar, porque aquilo é uma luta que o homem pode vencer. Então, naquele momento Deus diz para eles, lutem, marchem, porque vocês vão vencer, porque eu estou com vocês. Então, que nesse tempo nós possamos continuar com a nossa fé em Deus, sabendo que Ele está lutando por nós e está nos dando livramento. Muito bem. Eva, quer comentar alguma coisa? Sobre o versículo 15, né? Porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Esse era um tema, a última vez que eu estava no Zaboinho Fácil, eu lembro que era uma passagem bem conhecida, bem recitada naquela época. Eu acho muito interessante já ouvir isso, que existem momentos em que a gente é chamado para clamar e existem momentos que a gente é chamado para marchar. Quando a gente está no nosso quarto, fecha a porta do nosso quarto e ora, esse é o momento de nós clamarmos intervenção divina.
mas existem outros momentos da nossa vida que a gente tem que confiar e continuar marchando, crendo que o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente, como ele foi à frente do povo de Israel naquele momento, abrindo o Mar Vermelho. E eu lembro que eu já ouvi uma ministração a respeito desse tema, em que há momentos que nós devemos clamar e outros que nós devemos marchar. E eu acho muito interessante, de fato, isso. Nós devemos sim estar em oração. Em outros momentos da nossa vida a gente tem que marchar e ser perseverante, que o Senhor está conosco. E Jesus, ele também é um exemplo disso. A gente vê que em diversas passagens dos evangelhos dizem que Jesus, ele ia para um canto, orava, subia ao monte para falar com o Pai. Então Jesus, ele vivia uma vida de constante oração. Mas quando ele ia realizar milagres, ele com muita fé, com muita autoridade, sendo o próprio Deus, poder, ele declarava: eu quero, seja curado. Como ele também disse para Jairo, né, naquele momento: não temas, crê somente. E ele realizava diversos milagres assim, mas porque ele tinha uma vida de oração, uma vida de intimidade. Então eu acho muito interessante essa passagem de Êxodo quanto a isso. E para concluir, queria só lembrar. Estamos chegando ao final. Não acredito que já vai acabar. E aí, o que eu queria lembrar vocês, que eu disse lá no início, não é para temermos no sentido de angústia, de preocupação, de desespero, mas é sim para temermos o quê? Temermos ao Senhor, né? Queria ler com vocês Deuteronômio 10:12. Deuteronômio 10:12. Já que a Eva está abrindo aqui, vou deixar a Eva ler, né? Deuteronômio 10:12 e 13. Deuteronômio 10:12 e 13. Não, vou esperar o pessoal lá em casa achar lá. Quem está em casa, senão vamos ver quem acha primeiro. Deuteronômio 10:12 e 13. Deuteronômio 10. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Glória a Deus. Então, se você não tem que temer, não tem que ficar apavorado, não tem que ficar desesperado, não tem que ficar, assim, recolhido, assim, pensando que tudo vai dar errado na vida, não é fazer isso, né? Mas eu tenho que fazer, por outro lado, o quê? Eu tenho que obedecer ao Senhor. Se você se derramar na presença do Senhor, assim como Deus, ele vai ouvir as tuas orações, ele vai dizer o que você tem que fazer nesse período, quem você tem que ajudar, como você vai abençoar alguém com palavras de ânimo, com a palavra de Deus, como você vai andar nos caminhos do Senhor. Olha, esse é o melhor manual, tá, gente? Para andar nos caminhos do Senhor, para amar e servir o Senhor. Esse é o tempo, porque depois da pandemia vai deixar de amar o Senhor? Não, vai fazer isso com muito mais intensidade, mas agora é também o tempo de nós buscarmos o Senhor. Não é o tempo da gente passar, a nossa vida toda assistindo filme, série, jornal, novela. Não é o tempo para isso. É o tempo para quê? Para servir o Senhor, para guardar os seus caminhos, para andar nos caminhos do Senhor, para servir Ele de todo o coração e de toda a alma, porque Deus, ele vai te confortar, Deus, ele vai mostrar que ele está contigo, Deus, ele vai dizer para você não ter medo, ele vai dizer que ele vai estar guerreando contigo, ele vai te dizer para marchar, ele vai te dizer o momento certo, ele vai te dizer que está te ajudando, que está te segurando pela mão direita, ele vai fazer todas essas coisas e ele vai te dar forças. Temam o Senhor, que ele vai te dar forças para não ficar apavorado, não ficar com medo. Esse é o melhor caminho, essa é a melhor direção para as nossas vidas. E vocês querem concluir com alguma coisa, com alguma palavra, com não sei,
gente, com alguma mensagem. Considerações finais. Esse tema, não tem, mas eu acredito que não tem como a gente fugir daquela história de Jairo, da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo, que eu acho muito interessante, que Jairo ele estava atrás de Jesus porque a filha dele estava muito mal, e naquele momento, quando ele estava buscando um auxílio do Senhor, uma intervenção divina, aparece outra mulher em cena, que é a mulher do fluxo de sangue, e ela rouba a cena. E muitas vezes eu acho que a gente é assim, né? A gente está atrás de um milagre, a gente olha ao nosso redor, parece que as outras pessoas estão sendo abençoadas, né? Parece que outras pessoas estão sendo curadas, parece que Deus está intervindo na situação de outras pessoas, mas não na nossa. E nesse momento, nesse contexto, é que acontece a ressurreição da filha de Jairo. E é interessante que ele continua lá, ele continua atrás de Jesus, buscando o auxílio dele, buscando a intervenção. Enquanto Jesus ainda falava, a Bíblia conta que chegaram algumas pessoas, chefes da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, Jairo. Por que você ainda está incomodando Jesus? Por que você ainda está incomodando o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então, ele disse isso, e eu acho que Jesus ele também diz pra gente em alguns momentos, o Senhor fala isso em alguns momentos pra mim: não temas, crê somente. E eu lembro também quando Jesus falou isso pra Maria, irmã de Lázaro, quando ele também ia realizar a ressurreição de Lázaro, realizar o grande milagre, ele falou assim: eu não te disse que se tu creres, tu veria a glória de Deus? Então, existem alguns momentos que Jesus ele realmente quer nos levar para o outro lado, onde a nossa fé, como diz a música Oceanos, será mais firme, onde ela não vai ser balançada pelas circunstâncias. Então, eu espero que você fique com essa palavra: não temas, crê somente, que se você crer, você verá a glória de Deus. Amém! Eu também vou fazer minhas considerações finais aqui. Indo meio que do contra agora aqui, meio que do contrário do tema. Não acredito. Né? Mas vocês vão entender no final. Eu Tá? quero terminar dizendo: tenha medo. Ai, meu Deus, não acredito. Nossa, não acredito que no final ele vai dizer tudo o Corta contrário. Corta o vídeo, corta. Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Agora eu vou basear o que eu estou falando na Bíblia, olha só. Tenha medo, ou seja, tema. Tema o quê? Aí Jesus mesmo falou, tá aqui. Aí eu volto para a leitura inicial, Mateus 9, versículo 28, diz assim: olha, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam. Por isso que eu digo, temam, tenham medo. Aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por que eu trouxe isso? Porque o próprio Jesus falou, né? Do que nós devemos ter medo. O que nós devemos temer. Então, o que eu entendo aqui que Jesus está querendo falar para ele? O contexto aqui é que Jesus está dando instruções para os discípulos que vão começar a pregar o evangelho nas cidades, nas aldeias. E eles sabiam que eles iam encontrar pessoas contrárias. E encontrar resistência, principalmente dos judeus, fariseus, etc. Dos romanos, samaritanos e outros povos. Então Jesus disse para eles: não temam esses homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aí Jesus fala: tenham medo daquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. E quem é esse? É o Senhor. É Deus, o único que pode definir a alma do homem se vai para o céu ou para o inferno. Então, se eu tivesse que dizer aqui para vocês, para terminar, tenham medo, eu iria dizer: tenham medo de perder a sua salvação. Tenha medo de perder a sua salvação. Por quê? Porque é o bem mais precioso. É o que tem mais valor para nós, é a nossa salvação. Porque o próprio Jesus também diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, não adianta. Paulo também, repetindo o que falamos das últimas vezes aqui: se nós esperarmos somente nesta vida,
somos os homens mais infelizes da terra. Então, mais uma vez, de novo, tenham medo de perder a salvação. Eu tenho medo disso. Tenho medo de perder a salvação. Então nós temos que lutar, perseverar, e a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, o que diz, Alessandra? Será salvo. Então persevere até o fim. Aí acertei, tu acertei. Acertou, parabéns. Não perca a sua salvação, não troque essa salvação por nada. Mais uma vez eu disse, a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço na cruz que Jesus pagou. Ele nos comprou, nós somos dele. Então, não perdamos a nossa salvação. Se tiver que ter um medo de uma coisa, tenhamos medo disso. O resto é o resto. Não tenha medo de homens, não tenha medo de doença, não tenha medo de nada desse mundo, de nenhum mal desse mundo, porque Deus está no controle de tudo. Tema ao Senhor. E Provérbio diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer ao Senhor, você vai passar muito bem esse tempo e vai viver muito bem lá na frente. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, já que meu esposo tá nesse clima assim, né, de temor, não temor, temor, não temor, eu queria pedir para ele encerrar, né, encerrar aqui, né, com a participação do Snow, encerrar para uma oração, né? Agora você pode orar pelas pessoas. Vamos orar. De repente tem alguém ainda com medo, não temas aquilo que só pode matar o corpo, porque Deus, ele garante a salvação para tua vida. Creia nisso, a alegria da salvação, né? Tenha alegria que só o Senhor pode dar, né? Essa é a alegria, a nossa força. Oração. Amém. Vamos orar então. Ore conosco nesse momento, assim como você leu a Bíblia junto conosco, você vai orar junto conosco agora. Coloque diante de Deus os seus medos e creia que Ele é aquele que está lutando por nós e está nos dando livramento nesse tempo. Senhor, queremos te agradecer por esse momento, por essa live. Deus abençoa cada família representada aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, se há alguém doente nesse momento que possa receber a tua cura. O Senhor é aquele que cura. O Senhor Jesus curou os enfermos e continua curando. Se alguém, Senhor, com medo de alguma coisa na sua vida, que o Senhor possa vir nesse momento, Senhor, ajudar, Senhor, a vencer esses medos, possa dar a essa pessoa coragem, que possa ter coragem para continuar lutando, para continuar guerreando e vencendo, sabendo que em Ti nós somos mais do que vencedores. Que possamos crer nessa palavra de hoje que diz, não temas, porque o Senhor está conosco e continuará conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser, uma boa noite. Shalom. A paz do Senhor.